Olha, hoje nós vamos falar sobre um dos momentos mais heróicos e íntimos de uma mulher, a amamentação. Ao meu lado, lógico, o Dr. Belarmino José da Silva. Já escutei uma vez falar de uma mãe que o momento da amamentação solta hormônios, ou sei lá, uma sensação para a mulher como se fosse a paixão, aquele primeiro momento de paixão. Isso é verdade? É verdade. Só deixa eu dar uma boa tarde a todos de casa. A amamentação não deixa de ser uma forma de troca de afeto. A primeira grande troca de afeto entre mãe e filhos é através da amamentação. É aquele momento do aconchego, assim que nasce, é cortado o cordão umbilical e já se leva o recém-nascido até o peito da mãe. Para ele já ter o primeiro contato já começa pela amamentação. Então, a amamentação já tem que ser vista desde o período do pré-natal. Em que aspecto? Algumas mulheres têm um mamilo retrovertido, não tem um mamilo bem posicionado, ou um mamilo muito pequeno, que não vai dar para a mãe uma possibilidade de sucção. Então, o obstetra, juntamente com uma enfermeira obstétrica, pode orientar como essa mãe preparar esse seio para poder amamentar. Então, já começa lá no pré-natal para as informações sobre a amamentação. Como, por exemplo, doutor, o que seriam essas preparações? Por exemplo, a mulher tocar o mamilo várias vezes, tentando fazer pela fricção, fazendo com que esse mamilo ganhe uma certa resistência e seja possível depois... isso pode ser com uma duchinha durante o banho, passar sobre o mamilo, que ele fica ereto, né? Pegar sol. Pegar sol aí depois, no período que tiver já amamentando, para não dar fissura. O sol é apertar, deixa o leite ali, porque tem muitas mulheres que colocam algodão, gás e tal. O ideal, ao término da amamentação, é deixar uma gota de leite sobre o mamilo e deixar no sol, secando ali em cima. Ele forma uma crosta que funciona como um... Cicatrizante. Um cicatrizante, exatamente. E a amamentação, ela é... Antes de tudo, a primeira forma da mãe poder receber, continuando, a criança que recebe o leite materno, ela tem menos possibilidade de diarreias, de alergias, e uma série de outros fatores, como infecções, porque o colostro, o primeiro leite que desce, ele é altamente rico em imunoglobulinas, que são anticorpos. Então, até o 6º mês, a mãe, podendo e querendo, ela vai poder amamentar o seu feto, nem líquido de outra origem, tipo... Nem água? Se quiser, se for possível, porque algumas mulheres não têm essa produção láctea, né? Mas uma vez tendo o leite e querendo manter somente com ele, é viável. Até o 6º mês, a mãe mantém vínculo. E como saber? Porque tem muito mito do leite fraco. Não existe leite fraco. O que existe é leite insuficiente para amamentar o bebê. E como saber se é suficiente ou não? Como saber? É ver se o bebê, na sucção, se ele produz algum barulho de quem está absorvendo algo e se ele estiver contento no tamanho e na forma, no desenvolvimento da criança. Mas aí pode, tipo, quem tem pouca produção de leite, pode aderir junto um outro tipo de leite junto com o leite materno? Uma vez, se a mulher esgotou todas as possibilidades de amamentação, ela vai poder... e não produz a contento para o filho, ela vai poder complementar. Mas primeiro é a seguinte regra, senhora. Quanto mais o bebê sugar, a sucção produz leite. Então, aqui no Vale do Itajaí, por exemplo, muitas mulheres ganham de cesariana. A cesariana, existe uma liberação desse hormônio que você comentou, que é a ocitocina, que dá esse prazer. Ela é desencadeada principalmente no parto normal. Através de todas as mudanças que ocorrem durante o trabalho de parto, a mulher acaba liberando essa ocitocina. E ela que estimula a amamentação. Então, mulheres com cesariana chegam a levar de 2 a 3 dias até ter o leite para poder amamentar. Nossa. Isso as mamães estão em casa, elas vão confirmar isso. E aí faz o quê? Não, porque a criança já nasce com uma reserva. Na verdade, todo bebê quando nasce, por exemplo, 3,5 kg, 3,6 kg, 10% do peso esse recém-nascido vai perder, que vai equivaler a 200 gramas, 300 gramas. O bebê tem essa condição para poder resistir até as 72 horas, quando a mãe vai introduzir o alimento.
E se realmente não vier o alimento, não tem nenhum problema. A mãe pode complementar aí, no caso. A gente está rodando imagens aí, doutor, de um vídeo. Mostrando, né, o recém-nato, que na verdade, logo no primeiro momento, na chegada em casa, a mãe já posicionando bem o bebê, que é importante. A posição, o bebê, obviamente, tem que estar sempre abaixo do mamilo para poder succionar. Tem bebê que fica dormindo? Tem bebê que fica dormindo, mas não quer dizer que ele não esteja conectado nessa afetividade com a mãe. Nesse vídeo a gente vê um mamilo muito bem protruso, é um mamilo assim altamente favorável, né? E ela fica trocando de lado, é isso, certo? Assim, ó, só se troca de lado uma vez esgotado o leite daquela mama, porque as vitaminas e anticorpos estão no final do leite. Então tem mãe que só mude o seio depois de esgotado todo o leite daquela mama. Quando vê que ele não está mais fazendo a sucção. A parte superficial, Suzana, quando começa a amamentação, é somente líquido. Não tem vitaminas, proteínas e anticorpos. Está lá atrás sendo processado. É mais ou menos a gente comprar um suco e não agitar antes de tomar, ele sedimenta lá no fundo. Então, esgotou a mama, aí sim a mãe deve trocar de seio. Tá, e como saber se já esgotou os dois, se está dessa mesma forma, sabendo se ele parou? A mãe, depois que começa a produzir o leite, ela sente a mama entumecida, ela sente a mama inchada. E aquela é a quantidade certa, doutor? É aquela quantidade certa. Isso é algo biológico já. A mãe produz aquela quantidade e a demanda é o bebê que vai determinar através da necessidade dele e através da sucção. Quanto mais ele sugar, mais ela vai produzir. Né? Então, moto contínuo é uma situação que a mulher tem que estar bem amparada familiarmente, com os amigos, irmãos, porque já foi uma época aí que a amamentação era colocada como perda de estética feminina, no caso, o que não é verdade. A amamentação, a mãe que tem a oportunidade de amamentar, protege muito mais contra o câncer de mama. Ajuda a se recuperar depois, né? Mais rapidamente. A mulher que amamenta, ela se recupera bem mais rápido do que a mãe que não teve a oportunidade de amamentar. E os cuidados principais, assim, que eu vejo a mãe sempre manter uma certa asepsia no mamilo, né? Porque mesmo na lida diária, a cada 2 horas, o suor, a transpiração, então, ao amamentar, pegar uma pequena gaze, alguma coisa, e fazer a limpeza desse mamilo, para não ter o famoso sapinho, que às vezes acontece. E o leite materno tem outras qualidades, que são o armazenamento dele. E aí você fala um fator muito interessante, doutor, que existe o banco de leite. Poucas mães ainda sabem disso. E um banco de leite incrível excelente, aqui em Blumenau. Fica ali na rede feminina, né? Na rede feminina, combate ao na Rua Itajaí, é um serviço de excelência mesmo. E tem muitas mães que produzem muito leite, também é uma oportunidade de ajudar aquelas outras mães que não têm essa produção. Isso. O leite, ele pode... A mãe, voltando a trabalhar depois de 4 meses, ela pode deixar o leite em casa, ela pode fazer uma ordenha. O bebê se saciou e ela coloca dentro de recipientes, na geladeira dura 12 horas e no freezer 15 dias. Então, na ausência dela, ou a avó ou quem fica com o bebê, tem a oportunidade de tirar do freezer, colocar em banho-maria, uma água morna. Não no micro-ondas? Não no micro-ondas, para ganhar a temperatura ambiente. E sim, aí pode dar através da mamadeira. Mostrar a forma correta de amamentar, né? Vamos ver se está no ponto. Vamos colocar então o próximo vídeo, porque... É interessante, a gente estava comentando agora no intervalo, a mãe deve, sempre que for amamentar, posicionar o mamilo de uma forma... agora entra um vídeo aí. A mãe pode auxiliar na amamentação fazendo uma compressão entre o polegar e o dedo indicador, fazendo uma letra C. Ela aperta e nunca colocar o indicador e o médio, porque nesse caso ela vai estar obstruindo a passagem do leite. Fissura mamária, rachaduras no peito, como tratar? O próprio leite. A mulher pode apertar o mamilo, o colostro, aquela gordurinha do leite, ele ficando ali, pegando um pouco de sol, como foi colocado anteriormente, vai criar esse pequeno curativo biológico. Né? E outra coisa, doutor, quer dizer, o bebê chorou, tem muita mulher que já pega e coloca no peito, acha que é fome. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas como saber? Às vezes é uma cólica, bom, por exclusão. Você primeiro tenta... Se o bebê acabou de mamar e já está chorando novamente, alguma coisa tem.
né? Pode ser que ele queira o afeto, queira o colo, eventualmente está tendo uma cólica intestinal, está tendo alguma diarreia, alguma coisa assim. Você tem que ficar atenta para poder saber o que está acontecendo. Não existe fórmula, é por exclusão mesmo. E de quanto em quanto tempo tem que mamar, tem que amamentar? De quanto em quanto tempo o bebê quiser. Ele que vai determinar esse organograma. Esse tempo aí é com ele mesmo. Não tem como se interferir. Uma outra coisa que eu vejo, assim, o grupo de pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns colegas tentam limitar o tempo da amamentação. Até quando que um recém-nascido deve mamar? Não existe essa conta, eu vou lhe falar. Se o bebê quiser até 2 anos e a mãe não ficar constrangida, não criar situações de embaraço, de estranheza, porque às vezes a criança pode pedir o peito em público ou junto de pessoas não conhecidas da família, né? 1 ano é o ideal. 2 anos, tá tudo certo. A mais do que isso, é mãe e filho que determinam, não é um pediatra. Se é bom para os dois, ali se está passando muitas vitaminas, proteínas, não tem por que cortar essa relação. A partir do momento que a mãe ou o bebê, às vezes o bebê não quer mais, o bebê não pega. Ou a mãe termina a produção láctea dela, ingere pouco líquido, por exemplo. Mas aí, tipo, fica com outros alimentos e o leite? A partir do momento que ela começa a ter menos leite, pode ser introduzido, aí começam as papinhas, as sopas, né? Tem vários produtos naturais que podem ser ofertados ao bebê de forma pastosa ou líquida. Então é bem interessante, mas essa estipulação de tempo, tem muitas mulheres que acham que 3 ou 4 meses, o período que elas estão afastadas do trabalho é o suficiente. Até a gente consegue entender isso. Só que se ela tiver e puder guardar na geladeira ou no freezer, vai ser bem mais interessante do que desprezar esse leite. Mas aí o fato da mamadeira, o bebê, ele pega a mamadeira e o peito também? A gente está falando das possibilidades, porque ele pega os dois. A partir do momento, deu os 4 meses, ela vai começar a trabalhar, ela pode amamentar antes de sair de casa e quando retorna. E quem ficar no lugar dela, em casa, vai poder retirar do freezer ou da geladeira e aquecer esse leite, não ferver, aquecer. E dar para o bebê. E quando o bebê não pega? Tem muito bebê que não... Não pega. Mas geralmente a gente está relacionado a problemas do palato, a fenda palatina, por exemplo. Às vezes a parte externa da cavidade oral ela é intacta, mas internamente, mandíbula é toda uma estrutura que um fonoaudiólogo aqui estando iria nos explicar. Toda a estrutura bucal, seja o céu da boca, a base oral, a língua, tudo isso faz um conjunto para poder ter a sucção. Se o bebê não está pegando, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se ele tem condições de sucção, se não há nenhuma lesão interna, seja do palato, mandibular, porque ele não está conseguindo suprir a demanda. Tá? Doutor, a gente tinha aberto o telefone, a nossa produção não passou aqui para frente em virtude do nosso tempo, mas aí novamente a gente faz aquele esquema, pessoal de casa que então não conseguiu fazer a pergunta, não na próxima quarta-feira, na outra a gente tem o nosso quadro Saúde da Mulher e aí a gente abre só para telefone para todo mundo poder esclarecer as suas dúvidas, pode ser? Pode. Tá combinado então.